Pra cima deles. Jovem Pan. Estamos de volta com o Pra Cima Deles para toda a rede Jovem Pan News e a gente vai falar sobre o pacote anticrime enviado pelo ministro Sérgio Moro ao Congresso, que andou um pouquinho, né? Mas chegará desidratado no Senado Federal. Para participar desse bloco, nós temos a companhia do senador Marcos Duval, do Espírito Santo. Muito boa tarde, senador. Boa tarde, é um prazer estar falando com todos vocês. Espero poder ajudar e poder esclarecer muitas das dúvidas aí quanto ao pacote anticrime. Muito bem, senador, tenho aqui no estúdio de vídeo da Jovem Pan a companhia do Adriles Jorge e também do Augusto Nunes. Nós vamos fazer aqui algumas perguntas para o senhor, mas aqui flui em formato de bate-papo. A minha primeira pergunta é justamente nesta linha. O pacote chega desidratado. Nos corredores aí do Salão Azul do Senado Federal, muita gente tem chamado de pacotinho e por aí vai. O que é possível fazer no Senado? O que esperar para que o pacote anticrime retome um pouco dos pontos centrais e muito importantes daquele enviado pelo ministro Sérgio Moro? Bom, nós temos algumas alternativas, né? Nós vamos, agora essa semana, conseguir estar com os líderes dos partidos, porque temos dois caminhos. Ou a gente dá velocidade e aprova no Senado do jeito que está vindo na Câmara dos Deputados, e a gente encerra o ano, pelo menos com esse pacote do jeito que está aprovado, ou a gente faz a inserção, né, dos pontos importantes que foram tirados, mas aí a gente leva esse projeto se arrastando aí por mais alguns meses. Então nós vamos sentir também o que a sociedade quer. Eu acredito que o melhor cenário seria aprovar do jeito que está e paralelamente a gente já dá início a algumas, né, o projeto de lei com os pontos que foram retirados do pacote. A gente tem que entender que a gente não consegue tudo que quer no tempo que a gente quer. A gente está num país democrático e a gente tem que saber que através da democracia alguns pontos a gente precisa ceder ou recuar ou permanecer e aguardar o momento certo. Senador, o ministro Sérgio Moro, ele gentilmente disse que houve uma grande vitória. Eu até ponderei que foi uma vitória, é sempre um avanço que foi aprovado pela Câmara, mas não é uma grande vitória. Ao fazer essa declaração, o Sérgio Moro acrescentou o seguinte: vou tentar reincluir a reinclusão durante a tramitação no Senado de medidas importantes que foram eliminadas na Câmara. O senhor falou que isso pode ser feito por um projeto de lei, né? Paralelamente ao texto da Câmara, que, se aprovado, já entra em vigor. Quanto tempo duraria a tramitação desse projeto de lei? Então, aí vai depender da decisão do presidente do Senado para pautar, porque é o seguinte: nós estamos conversando com o ministro Moro, mostrando para ele que é importante a gente entregar do jeito que está para a sociedade, pelo menos, né, dizem que nós estamos aí com 70% do que ele gostaria dentro dos 100%. Bom, eu estou tentando convencê-lo de a gente tocar à frente do jeito que está e me comprometendo em abrir outro projeto de lei. Agora, tudo depende da vontade do presidente do Senado e do presidente da Câmara. A presidente da CCJ, a Simone Tebet, ela está totalmente empenhada. A gente está se falando praticamente ontem e hoje o dia inteiro. Estamos tentando essa articulação com os partidos para aceitar a votação favorável desse pacote que está vindo, para a gente poder entregar para a sociedade alguma coisa, porque é inadmissível a gente encerrar o ano sem entregar nada para a sociedade. Então, agora, senador... Pois não? Eu só perguntaria o seguinte: você falou que a Simone Tebet, eu também concordo com isso, vê com simpatia a aprovação desse projeto, mas eu acho que o presidente Davi Alcolumbre não vê com simpatia nenhuma essa mudança. O senhor concorda comigo? Concordo plenamente. Nós estamos agora fazendo uma abordagem ao Davi. O Davi tem uma consideração muito grande por mim, eu por ele. Eu vou, caso ele tenha alguma resistência, segunda-feira eu vou fazer questão de estar pessoalmente com ele, conversando com ele, mostrando a importância da gente ter aí essa aprovação
A gente chegou até a pensar no seguinte cenário: a gente dá velocidade a esse pacote que veio da Câmara dos Deputados, votar ainda na próxima semana e, em troca, pedir para que a Câmara dos Deputados, então, vote nosso projeto de lei contra a prisão em segunda instância. Mas, caso haja resistência ou não queiram fazer também a votação da prisão em segunda instância, a gente vai tocar à frente e pedir para o Davi, pelo menos, então, pautar. Senador, eu acredito que ele esteja bem alinhado com o Rodrigo Maia e que ele vai pautar isso com urgência. Senador, o senhor falou em resistência, mas a que se deve exatamente essa resistência? O senhor falou na expectativa da sociedade. A expectativa da sociedade é que o pacote seja aprovado, até porque há dados objetivos da ação direta do Sérgio Moro na redução da criminalidade, desde o isolamento dos líderes do PCC em presídios de escala federal, que de alguma forma incidiram em 22% da redução dos homicídios, desde o projeto Em Frente Brasil, implementado em 5 cidades, inclusive São Paulo, que fizeram uma redução drástica nos homicídios de 44%. Por que há essa resistência ao ministro, que já deu provas de saber técnico, que efetivamente já, de alguma forma, reduziram a criminalidade? O legislativo não poderia se adequar, se moldar exatamente a esse espírito objetivo, tanto de expectativa da população e da técnica do Sérgio Moro, que tem provado ser efetiva? Bom, a sua pergunta é o meu desabafo. O que você acabou de perguntar, o Sérgio Moro esteve no Senado essa semana e para uma sabatina sobre a prisão em segunda instância, eu falei exatamente abordando esses pontos que você colocou. Ou seja, um profissional que já entregou para a sociedade resultados, já fez um marco na história do país em colocar corruptos que a gente jamais poderia imaginar presos. Esse projeto dele, do ministro, também está no município de Cariacica, no meu estado do Espírito Santo também, dentro das 5 cidades, que também reduziu mais de 40% a criminalidade. Ou seja, não tem o que se questionar. O que eu vejo é que tem muitos parlamentares que sabem que esse pacote anticrime pode atingi-los. A única resposta que eu tenho é essa. Aí eu falo e até chega ao ponto de desafiar os parlamentares que aí estejam respondendo aí qualquer ação, o STF, enfim. É uma maneira, se eles votarem favorável e mostrar, apoiando o pacote anticrime, eles vão estar mostrando claramente para a sociedade que eles estão sendo, então, acusados injustamente, porque quem não deve não teme, e eles avançariam nesse pacote anticrime porque teriam certeza da sua inocência. Então, a única resposta que eu posso te dar, dentro de todos esses questionamentos, para mim é um desabafo, os seus questionamentos, é o meu desabafo, é essa. São parlamentares que têm medo que esse pacote os pegue lá na frente. Muito bem. Senador, deixa eu pegar uma carona, então, aqui na sua resposta, que vem da pergunta do Adrilles e que o próprio Augusto Nunes já tinha citado anteriormente, quando falou da Davi Alcolumbre, e agora estamos falando de outros parlamentares. Muitos deles, esses que não apoiam o pacote anticrime, são os mesmos que também não apoiam o avanço de uma PEC, uma proposta de emenda constitucional, devolvendo a prisão após segunda instância, depois da vergonhosa decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu queria perguntar então a posição do senhor a respeito disso e se o senhor acredita que essa PEC vai conseguir, vai prosperar para o bem do Brasil. Olha, eu acredito que ela vai, porque nós estamos com uma maioria. Nós fizemos um abaixo-assinado no Senado, 43 senadores estão pressionando o presidente Alcolumbre. Já a própria Simone Tebet recebeu essa assinatura na última reunião da CCJ. Então, assim, nós estamos pressionando bastante e tentando atender a demanda da sociedade. Eu acredito, por ser uma PEC, a velocidade é outra velocidade, mas eu acredito que também por ser da Câmara dos Deputados, eles vão fazer aí um esforço para que ela seja aprovada. Mas acreditamos que no melhor cenário nós teríamos aí uma aprovação lá para o mês de junho ou julho, no melhor cenário. Mas nós sabemos aí que tem muita gente que está trabalhando para que esse projeto, né, não seja aprovado. Isso é uma tristeza por dois motivos. Um, como eu disse, o medo de serem pegos lá na frente com a própria lei, e outra, pessoas que são oposição por ser oposição, por não querer o sucesso
do atual governo. Não estão preocupados nem um pouco com o brasileiro e com o Brasil. Uma coisa que me revolta é ver pessoas fazendo oposição somente para não dar as glórias para o atual governo e não estão nem um pouco preocupados com a sociedade brasileira. Perfeito, senador. Entrando mais a fundo num dos projetos, nos pontos mais polêmicos do projeto anticrime, que é o excludente de licitude. A gente viu recentemente essa tragédia em Paraisópolis e o projeto prevê exatamente, em situação de extrema agonia, de troca de tiros, a possibilidade dos recursos suficientes e necessários para se proteger, ou seja, você tem que atirar, por exemplo, no pé de um criminoso quando você está numa troca de tiros. Mas ali seria uma situação turva, complicada, situação de forte emoção ali, quando não é filmado, o policial pode cometer exageros. Por outro lado, esse excludente de licitude também, ele é afeito às pessoas comuns. E a gente lembra aqui, pontualmente, do caso do cunhado da Ana Hickman, que eventualmente matou o seu sequestrador em legítima defesa da própria cunhada e foi, por conseguinte, processado. Tudo bem, todo mundo sabia que ele ia ser absolvido, mas eventualmente a angústia de um processo e de até ter uma matéria, uma manchete da Folha de São Paulo dizendo que ele matou a tiros sem esclarecer, é uma coisa muito agoniante. Como é que o senhor se coloca, como é que o Senado se coloca em relação a esse tema tão delicado e tão complexo como é o excludente de licitude? Bom, eu vou te falar que realmente as suas perguntas estão extraordinárias. Parabéns pela pergunta. É muito importante o esclarecimento do excludente de licitude. Muita gente, aliás, eu acho que a grande maioria da população brasileira, até de parlamentares, estão entendendo o seguinte, que o policial vai ter o direito de matar, que vai estar autorizado, né, ele matar e vai ser amenizado essa ação dele. Não, isso não tem nada a ver. Vou mostrar para vocês o seguinte, o que vai acontecer vai ser investigado. Houve uma morte, né, numa abordagem policial, numa ação policial, enfim, houve uma morte. Vai haver investigação como há hoje normalmente. Polícia Civil vai entrar investigando, a Corregedoria e tal. Verificou que é um homicídio, que ele executou, então ele vai estar, o próprio pacote anticrime está fazendo um rigor ainda mais para crimes hediondos. Então ele vai ter penas mais severas, não vai ter questão da progressão no regime, quer dizer, então vai ser ainda mais rígido a penalidade sobre ele. Bom, se durante a investigação foi verificado que foi em legítima defesa dele ou de terceiros, aí que vai ser feita uma análise e o juiz vai poder se embasar dentro dessa questão, porque hoje o juiz ele não tem essa parte da lei para se embasar e poder dar a decisão dele. Então, se ele acabou fazendo uma defesa para ele ou para terceiros, mas foi por surpresa ou fortes emoções, porque assim, cada comportamento, eu trabalhei com treinamento policial há 20 anos e dando aula para a SWAT nos Estados Unidos. E a gente sabe que durante o treinamento a gente tem algumas ações que acabam repetindo um comportamento numa situação real. Cada ser humano tem uma reação instintiva. Uns se paralisam, outros agem racionalmente e outros agem de forma irracional, mesmo tendo treinamento e capacitação. Então, se ele fez uma defesa, seja dele ou de terceiros, mas ele acabou fazendo com que aquela defesa foi excessiva, ou seja, ao invés de dar 3 tiros, deu 5, então o juiz vai poder avaliar que perante aquele cenário, ele pôde fazer por questões de escusar o medo, ou então não para deixar claro que não é uma validação para matar, não tem nada a ver, houve uma morte, vai ter investigação, a Polícia Judiciária vai entrar, a Corregedoria vai entrar, verificou que foi um homicídio, pronto, ele vai cair, vai no júri, vai passar pelo júri, e a própria pacote anticrime coloca que agora, depois do júri ser condenado pelo júri, ele automaticamente já vai preso, né? Hoje não acontece isso. Então não é essa liberdade de matar. A única coisa que está dando é para o juiz um argumento para que ele então possa reduzir a penalidade da pessoa, porque foi dentro, né, de escusar o medo, né, ou excesso de, a gente pode falar, surpresa ou violenta emoção. Essa surpresa, existe uma questão que fala da ação é mais rápida que a reação. Então a sua reação é muito imprevisível.
Exemplo, vocês estão aí os três olhando para mim. Vamos supor que eu estivesse aí pessoalmente de frente para vocês, tá? Vamos supor, eu sou um policial, eu estou olhando de frente para vocês e vocês três olhando para mim de frente. Mas entra alguém por detrás de mim e vai à direção de vocês. E pega uma arma e saca a arma para matar um de vocês três. Eu atrás, instintivamente, eu posso pegar minha arma e fazer um disparo contra essa pessoa, protegendo vocês três. Mas o tiro foi nas costas. Então, é isso que vai ser avaliado. Essa excludente de ilicitude é exatamente o juiz poder chegar e falar assim, não, foi sobre forte emoção, foi uma surpresa, ele poderia ter esperado o assassino virar para ele, para então ele fazer o disparo. Então essa surpresa, instintivamente, o Duval pegou a arma e fez um disparo nas costas, mas aí protegeu vocês três. Então assim, agora, se de repente eu estou armado, isso é outro cenário, nós estamos aí, um de frente para o outro, entrou um câmera que de repente me ofendeu, eu me senti ofendido, eu perdi a cabeça, peguei minha arma e fiz um disparo contra ele. Isso é um homicídio, eu vou ser condenado por homicídio. Então, a excludente de ilicitude não vai ser no meu caso, não vai ser nesse caso. Então, é importante esclarecer isso para a sociedade brasileira, e foi uma pena isso ter saído do pacote anticrime, porque as pessoas não estavam com a informação correta. Nós não temos tempo hábil, o que nós vamos decidir é isso. Vamos ter um tempo hábil para inserir isso e voltar para a Câmara dos Deputados e a sociedade ainda ficar aguardando a situação que o país enfrenta de violência, ou vamos aprovar do jeito que está, e eu entro com um projeto de lei para então colocar excludente de ilicitude e esclarecer isso. Outra coisa, quando você falou a questão do que aconteceu recentemente com a Polícia Militar, é uma avaliação importante que a gente pode fazer, que é o seguinte: a exceção não pode ser a regra. Nós temos aí um número enorme, só na Polícia de São Paulo são mais de 100 mil homens. Você imagina aí o que seria para o Brasil inteiro. Eu fiz um tempo atrás uns cálculos de quantas abordagens somente a Polícia Militar estava fazendo no país por mês. Cheguei ao número de 45 milhões de abordagens por mês. Isso pelo Brasil inteiro, policial abordando, fazendo os cálculos, são no mínimo 2 policiais em cada abordagem, fazendo isso durante todos os dias, em plantões de 24 horas. E aí você pega um número muito grande de abordagens mensais, 45 milhões de abordagens. Você tem uma ou outra, o 0,0000%, que acontece uma tragédia, e aí você não pode achar que toda a polícia do país tem esse perfil de execução, tem esse perfil de chegar para matar, de chegar para violentar, não tem. Perfeitamente. Senador, entender para não popularizar e não generalizar, né? Perfeitamente. Senador, a gente já está correndo aqui contra o tempo, mas eu queria agradecer mais uma vez a gentileza de ter atendido a Jovem Pan. Muito obrigado, viu? Pra cima deles. Jovem Pan.